Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Marcelo. É com muita alegria que eu retorno aqui ao Hospital das Almas para mais uma palestra para vocês. E eu tive o convite. Eu agradeço muito aos gestores aqui da Casa Espírita para que eu faça uma palestra a cada 2 meses, nos meses pares. Então essa é a minha primeira palestra do ano. E se Deus nos ajudar, na bênção de Jesus Cristo, nós vamos aqui fazer uma série de estudos que vão nos orientar ao longo da nossa vida. A minha missão, através do Consolador, é expressar para vocês a doutrina espírita de uma forma com mais vida. Então eu sempre trago a doutrina espírita para o dia a dia, nossas experiências, como fazer as coisas, como é que nós vamos ser felizes dentro das leis divinas. O nosso tema de hoje é um tema importantíssimo, muito bonito, que é a família. A família é a célula da sociedade. Nós temos uma família que nos é dada quando a gente vem para o mundo, na nossa programação reencarnatória. E essa família é a primeira escola, e nessa escola nós aprendemos o amor incondicional e a prática da caridade na sociedade como um todo. Então eu vou começar aqui lendo o lastro evangélico da palestra, que é Mateus 12, 46, 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então Jesus faz uma abordagem da família universal e especificamente da orbe terrestre onde nós estamos. Então eu queria, antes de começar a palestra propriamente dita, eu queria fazer uma oração. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aqui trazendo para vocês as verdades e as luzes do Consolador. Senhor, somos todos seus servos. Dai-nos ouvidos para ouvir e olhos para ver onde e quando podemos atuar para vos servir. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Jesus abençoe vocês todos e acompanhe vocês ao longo de sua vida com muita paz e com muita luz. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria saber se tem alguém aqui, primeira vez na Casa Espírita. Bom, sejam muito bem-vindos. Casa Espírita tem um diferencial das outras casas, porque nós seguimos o entendimento dos Espíritos. Esse entendimento dos Espíritos, a doutrina espírita, segundo Cristo, é a terceira revelação. Que a primeira foi Moisés, que encontrou no mundo, no orbe Terra, no planeta, uma sociedade completamente desorganizada, com um número imenso de escravos, quase todos escravos, e seguindo as religiões dos proprietários dos escravos, dos mandantes, que normalmente eram politeístas, adorando vários deuses. Então aparece Moisés na classe de escravos e começa a informar que existe um reino, existe algo além da terra, que existe um plano espiritual
e que nós estamos aqui a serviço do Pai, único Criador do universo, e implanta os 10 mandamentos. A segunda revelação vem com o próprio Cristo, que condensa esses 10 mandamentos em um só. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, sempre através da prática da caridade. Então nós, espíritas, temos como o grande alicerce, como o alicerce, como uma base da nossa doutrina, a caridade. E Jesus, numa passagem com São Pedro, o discípulo Pedro pergunta para ele: Mestre, como é que o Pai nos julgará? Queria até fazer que depois isso vai ser falado no final da palestra, uma lembrança para vocês, uma atenção que sempre Jesus e os discípulos se referem a Deus como Pai. Então fazem a distinção. O Pai, Deus, é uma entidade, Jesus Cristo é um Espírito, Filho do Pai, é uma outra entidade. Então Pedro pergunta para Jesus: como é que nós vamos ser julgados? E Jesus fala para ele: a cada um conforme as suas obras. Quais são as obras? O que são obras? Obras são a caridade que nós fazemos aos nossos irmãos. E lembro vocês também, passando aí pela definição de caridade, que caridade não é entregar para o outro uma ajuda financeira, algo que a gente entenda que ele precisa. Caridade é servir ao próximo naquilo que ele mais precisa. Tem uma palestrante que chama Alda Maria. A Alda Maria é a gestora de um centro lá na rua Leopoldina do Santo Antônio. A Alda Maria define caridade assim. Ela tem uma maneira toda especial de se reportar às pessoas. Meus queridos, vocês acham que a caridade é entregar aquilo que você não precisa para quem precisa? Não. A caridade vai muito além disso. A caridade é você entregar aquilo que você precisa a quem você entende que precisa mais do que você. Então essa é a caridade. Nós temos uma responsabilidade, a sociedade tem uma responsabilidade de cooperação uns com os outros. Em uma encarnação, a gente vem mais rico, que é uma prova, mais do que ser pobre. Na outra, a gente vem pobre, exatamente para entender os dois lados. E nos dois casos, a gente precisa praticar a caridade. Tanto o pobre precisa praticar a caridade com seus irmãos também pobres, que precisam muito, quanto o rico, que tem que entender que principalmente aquilo que nos sobra não nos pertence. Por favor. Não é necessário ser pobre, é necessário ser caridoso. Essa é a definição espírita da riqueza e da pobreza. Não é necessário ser pobre, é necessário ser caridoso. Então aquilo que nos sobra não nos pertence. É nosso dever passar para quem necessita daquilo que nós não precisamos. Não aquilo que é diferente do que nós não precisamos, do que aquilo que não nos serve mais, que nós vamos jogar no lixo. Isso não é caridade. Mas então, eu queria dividir essa palestra em duas partes. A primeira maior, que é a família como um todo, a família universal, a família que nós temos responsabilidade aqui, que é a família do amor dos nossos irmãos em Cristo e do amor universal e do comprometimento que nós temos na prática da caridade com eles. E outra, a família do Cristo, propriamente dito. A família do Cristo, propriamente dito, nós temos muito pouco conhecimento dessa parte. A gente não sabe o que aconteceu com Cristo. É escrito em alguns livros que falam, tal, mas a gente não consegue um fundamento muito claro, como, por exemplo, como Kardec, ele codificou seus livros a partir de várias informações dos espíritos exatamente em cima do mesmo assunto. Vários espíritos falaram que era daquela forma, e aquela forma foi codificada. Então, com relação
infância do Cristo, a adolescência, nós temos muito pouca informação sobre isso. Então, por isso, é um assunto mais restrito. Eu vou falar no final da palestra. Nós vamos começar, então, com a família. Eu, pela presença das pessoas aqui que nunca vieram numa casa espírita, eu reforço que nós temos o entendimento dos espíritos através das psicografias e também das manifestações através dos médiuns. E o entendimento também que nós temos de Deus, às vezes difere um pouquinho das outras doutrinas. Para nós espíritos, Deus tem até uma definição aqui, que eu vou tentar falar mais completa sobre Deus. Esse eu acho que... Inteligência. Aqui, ó. Deus. Inteligência suprema. Bondade absoluta. Imaterial. Incorpóreo. Perfeição absoluta. Amor incondicional. Inimutável. Então, o entendimento de espírita de Deus, uma pequena frase, é que Deus não condena, mas também não salva. Deus não condena, mas também não salva. E analisando isso, esmiuçando, Deus não condena porque Deus é absoluta bondade. Para aqueles que pecaram, para aqueles que se erraram, tem outra chance. Tem outra chance. Então, Ele nos dá outra chance. Nós viemos aqui cumprir uma missão divina de prática da caridade. Se nós não formos bem nessa missão, nós temos uma nova chance. Essa é o primeiro instrumento da lei divina, que é a reencarnação. E a nossa doutrina espírita é uma doutrina raciocinada. Nós não temos dogmas, não temos que acreditar que isso é dessa forma porque se estipulou que é assim. Nós raciocinamos a nossa verdade. Mesmo porque a verdade é individual. Evidentemente, todas as verdades lastreadas nas leis divinas, mas que essas verdades estão incrustadas através de um dom divino na nossa consciência. E é a nossa consciência o único tribunal que nos julga. Deus não condena, porque Deus não nos julga. Quem nos julga é a nossa consciência. Então, quando nós agimos de acordo com a nossa consciência, nós temos muita tranquilidade, muita alegria. Estamos, como se diz popularmente, em paz com a nossa consciência. Quando nós fazemos algo que não é de acordo com as leis divinas, a nossa consciência nos avisa. O segundo instrumento da lei divina é a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe. Essa segunda parte é mais fácil de entender, porque todas as doutrinas falam sobre isso. A primeira parte não. Muitas delas questionam a reencarnação. E nós espíritas entendemos que sem a reencarnação não há como compreender a justiça divina, não há como compreender Deus. Então, começando claramente no assunto da família, como é que nós vamos aprender a prática da caridade, como é que nós vamos aprender o amor incondicional aos nossos irmãos em Cristo, como é que nós vamos aprender? Qual é a escola que nos ensina isso? A escola que nos ensina isso é a família. Aí, a importância da família. A família é a célula da sociedade. É a primeira escola onde nós aprendemos a amar o nosso próximo e aprendemos a caridade. Se nós não conseguirmos amar os nossos familiares, não existe a menor chance de nós amarmos uns aos outros fora da família. Então a família tem uma importância primordial, absoluta na nossa vida, como a primeira escola, a escola de amor incondicional, a escola da prática da caridade. Isso é muito nós, né? A maioria de nós aqui que tem filhos, nós sabemos isso.
uma coisa muito interessante que acontece conosco, quando a gente tem um filho, acontece uma mágica na vida da gente. Nós saímos do centro do universo, porque até ter um filho, é normal a gente entender que nós somos o centro do universo, nós somos merecedores de tudo. Quando a gente tem um filho, a gente vê que tem pessoas, existem pessoas que são mais importantes do que nós. Isso fica claro. Nós amamos os nossos filhos, seja o que eles forem, incondicionalmente. Os mundos felizes é o comportamento da sociedade. Todos amam a todos incondicionalmente. E é assim, esse fato, esse amor incondicional vem com a família. Isso é uma coisa importantíssima, é um entendimento importantíssimo. E a família é a base da sociedade. Como é então composta a família? Como é feita essa escola? Como é que nós, através da família, nós conseguimos aprendizado? Então, a família, ela vem na programação reencarnatória, quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, né? Nessa programação reencarnatória, evidentemente, quando a gente passa para o mundo espiritual, no mundo que nós, enquanto encarnados, no nosso entendimento de valores, de onde tem nossos valores, o que nós fizemos na outra vida, ele não existe, o nosso cérebro não consegue pensar além da vida, mas quando a gente volta para o plano espiritual, a gente tem um entendimento da nossa existência como espíritos eternos, como espíritos infinitos. Então, quando a gente passa para o plano espiritual, nós temos muita clareza o que a gente tem que fazer, quais são as virtudes que nós precisamos trabalhar para desenvolver o nosso espírito. E nós temos também, nós precisamos ser virtuosos, porque esse amor ao próximo depende das nossas virtudes, para amar incondicionalmente ao próximo e principalmente os nossos filhos, nossos familiares. Nós precisamos ter paciência, tolerância, prática da caridade e sobre humildade, sobretudo duas virtudes: humildade, perdão. Humildade e perdão. Então, quando a gente vai estar no plano espiritual, é feito para nós, juntamente com nossos mentores espirituais, uma programação reencarnatória, nós programamos a nossa vida para que a gente tenha um progresso nas virtudes que nós ainda não possuímos, ou que essas virtudes não estejam ainda no ponto em que elas devem estar. Então nós programamos para que a gente aprenda a ser humilde, aprenda a praticar o perdão. E para que isso nos seja ensinado, acontece uma coisa maravilhosa. Invariavelmente, na nossa família, tem dois tipos de pessoas. Aqueles em que nós temos grande afinidade, que são nossa família espiritual e que vêm conosco ao longo de algumas encarnações, desfrutando da nossa companhia e reciprocamente, com quem nós temos grande facilidade. Mas temos também, para nosso progresso espiritual e para que nós consigamos treinar as nossas virtudes, espíritos com quem temos diferenças. Se nós temos inimigos, invariavelmente, esse inimigo vem na nossa família, para que acabe essa inimizade, para que sejam polidas as arestas. E são exatamente esses espíritos diferentes de nós. E no nosso entendimento,
sem um grande raciocínio. Nos incomodam porque são diferentes, porque fazem coisas que nós sempre achamos que não precisam ser feitas. São esses espíritos que nos permitem a evolução. Esse entendimento espírita maravilhoso, dessas pessoas que vêm na nossa família para nos promover a virtude do amor incondicional, do perdão, da paciência, da tolerância, do convívio difícil. São essas pessoas que são mais importantes na nossa missão de vida. E quando nós aprendemos a lidar com as diferenças na família, nós começamos a ter mais facilidade de lidar com as diferenças dos nossos irmãos. Evidentemente, se nós não conseguimos lidar com a diferença em casa, como é que nós podemos lidar com as diferenças fora da nossa família? Mais uma vez, o raciocínio da família como célula da grande família social, da família divina. Tem uma coisa muito interessante, que tem um filme muito bonito sobre humildade e perdão. Naquele filme da Irmã Dulce. Você viu o filme Irmã Dulce? Tem na net, assista. É lindo. Irmã Dulce, né? Menina, já desde pequena, a mãe levava em comunidades carentes e ela ficava impressionada. Mãe, a gente devia ter trazido mais pão, esse pão não vai dar. E tal, e acabou evidentemente de ser uma freira. É um espírito missionário. Nós não temos que ser Irmã Dulce. Nós somos espíritos ainda em evolução. Irmã Dulce é um espírito muito alto, de luz, de muita luz. Veio na missão de nos ensinar a prática da caridade. Então, Irmã Dulce cria dentro do convento de freiras dela uma área de atendimento de pobres e tal, sopa, comida ali para eles. Atendimento principalmente as meninas, as meninas grávidas de menor idade. E Irmã Dulce tem uma passagem dela que ela vai ao mercado com uma bolsa, ela é pequenininha, já encurvada com a idade, chega no mercado. O que é que o senhor pode me dar para a sopa dos nossos pobres? Cospe na mão dela. Aí ela limpa, passa a bolsa para outra mão e fala: isso é para mim, e eu mereço. E para os nossos pobres? As sopas, o que o senhor pode nos dar? Humildade, lá nas alturas. Perdão, tolerância. Mais uma vez, nós não estamos aqui numa missão de Irmã Dulce, mas nós temos que entender que esse é o caminho. Então, mas é um caminho de muita... Tem uma outra passagem também da Irmã Dulce, só para fechar esse assunto. Uma passagem muito bonita, quando chega o bispo, né? Cresceu muito a área de pobre lá no convento. Então, ele chega: irmã, nós estamos aqui fazendo um atendimento aos necessitados, mas não é esse o objetivo dessa congregação. Nós vamos retirar daqui todas as irmãs, colocar em outro convento para atender os objetivos da congregação. Mas a senhora, quero saber da senhora, a senhora vai nos acompanhar, mas nós vamos dar o direito de ficar, se a senhora quiser ficar. Não precisa responder agora, amanhã a senhora fala. Mas ele volta no dia seguinte. Ela é Irmã Dulce, pequenininha. Então, irmã, o que a senhora resolveu? Não posso abandonar os meus pobres. Essa é a missão. É uma coisa muito bonita. Tem uma resposta dessa também num filme que chama Maria Madalena. Esse filme é uma série de 70 capítulos, maravilhoso. Mostra Jesus enquanto homem. Isso é que eu gostei. Mostra Jesus enquanto homem. As broncas que ele dava com as pessoas que faziam coisas erradas. Então, e Maria Madalena, eu não vou contar a história é grande, então ela é vendida, acontece muita coisa na vida dela, ela é vendida como um prostíbulo, consegue fugir, encontra com Cristo, fica ali no meio e tal,
gosta muito, tá? E um dia ela chega para Cristo e fala assim: Cristo, fica comigo, eu sou apaixonada por você, fica comigo. E Cristo fala com ela: também sou apaixonado por você, mas vim numa missão do meu Pai, e a minha missão está terminando. Foi logo antes dele ser crucificado. Isso é uma coisa interessante. E aí nós vamos falar de Cristo, sobre essas coisas no final da palestra. Mas então, voltando à família, essas coisas que acontecem, essa relação dos filhos, essa relação com a esposa, é de extrema importância para o nosso atendimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Tem alguns detalhes aqui que eu vou falar para vocês. Eu queria contar para vocês que quando eu estava fazendo esse estudo, né, tenho muita alegria em fazer esse estudo, é um aprendizado muito grande. Eu tive 2 mensagens de bem-aventuranças, fora aquelas bem-aventuranças já conhecidas. Me vieram 2 mensagens. A primeira: bem-aventurados aqueles que cultivam a paz no lar. Segunda: bem-aventurados aqueles que conseguirem converter seu lar num celeiro de sentimentos. Isso me veio, eu resolvi anotar para falar com vocês a importância disso, realmente. O lar. E com relação ao convívio da família, voltando ao convívio da família, a família nos traz muito mais do que nós damos, por mais que seja a nossa dedicação. Né? E vou contar para vocês uma coisa que deve ter acontecido com todos vocês. Aconteceu agora com a minha neta. Eu tenho uma neta, minhas filhas são grandes. Tenho 2 filhas, as filhas são grandes. Uma delas me deu uma neta. E numa festinha de escola, a menina começou a brincar com uma coisa lá e tal, patinete. Pegou a patinete, a menina andou pela patinete, tal. Falou: vovô, eu sei andar, olha aqui, que bom, vovô. Olha, vovô, que bom. E andava toda hora que a patinete folgava, ela andava de patinete. Eu entendi aquilo. No dia seguinte, comprei uma patinete para ela. Na internet, custou para chegar um pouquinho. E fiz uma surpresa. Ela chama Anne, falei: Anne, a sua patinete. Ela teve uma surpresa, evidentemente não era aniversário, não era Natal, na época de presentes. Uma surpresa: vovô, que bom que você trouxe essa patinete, era o que eu mais queria. Eu te amo, vovô. Você é muito importante para mim, você é a pessoa mais importante para mim. Essa passagem, família, essa declaração do corpo: eu te amo muito, você é a pessoa mais importante para mim, ficou gravado na minha alma. Eu lembro dessa cena quase todos os dias. Ela está gravada na minha alma. Logo depois, nós até demos a patinete. Não foi? O Centro Espírita de Serra de Menezes tem uma creche de crianças abandonadas pelas mães. Nós demos a patinete para ela. Ou seja, ela já esqueceu da patinete. Mas eu não. Vovô, eu te amo, está gravado na minha alma, na minha consciência. Então todos os atos de bondade, todos os atos de caridade ficam gravados na nossa consciência. E são esses atos que vão fazer a nossa defesa quando nós passarmos por plano espiritual. E quando a gente passa, voltando àquele assunto, quando a gente passa no plano espiritual, nós, diferentemente do que a gente recebe alguns ensinamentos, não somos julgados por Deus. Nós somos julgados pela nossa consciência. Então, fica o que está gravado na nossa consciência. Todas as vezes que a gente pratica uma caridade, todas as vezes que a gente faz o bem para uma pessoa, esse bem, essa caridade, esse ato de bondade fica gravado na nossa consciência. E esse ato, como foi
ou da minha meta. Imagina, aquele dia eu tive uma felicidade muito maior do que ela, não é? Eu tive uma felicidade muito maior que ela. Então, quando a gente faz uma caridade, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Eu não posso praticar a caridade o tempo todo, porque eu tenho que fazer minhas coisas, não é? É porque o entendimento que a caridade é sacrifício. A caridade não é sacrifício. Quando a gente atende uma pessoa que precisa muito, e que a pessoa recebe aquele atendimento e melhora o estado dela, a gente tem uma aprovação, uma alegria muito grande na nossa consciência. Da mesma forma que aquela, eu te amo, isso fica gravado na nossa consciência e nos faz imensamente felizes. Tem uma passagem muito interessante exatamente sobre esse assunto. De um rapaz de Belo Horizonte que foi em Uberaba conversar com o Chico Xavier e chegou para o Chico e disse: Chico, eu vim aqui me consultar porque eu sou infeliz. Eu sou uma pessoa muito bem parecida, bem sucedido economicamente, tenho uma família maravilhosa, mas eu sou profundamente triste. Por quê? O que está acontecendo comigo? Qual é o meu problema? Por favor. Eu não tenho nada. Psíquico. Já fiz exames, eu conversei, não tenho nada. Estou sadio. O que acontece comigo? Emmanuel informa para Chico Xavier: Chico, informa a este rapaz que está faltando nele a alegria dos outros. Chico, informa a este rapaz que está faltando nele a alegria dos outros. E que é a alegria dos outros? É? Caridade. A caridade. Quando nós somos caridosos, nós somos imensamente felizes. Porque, inclusive, vale a pena falar isso aqui. A matéria nos dá muito prazer, evidentemente. É bom ter um carro bonito, um carro rápido, um carro que leva, um carro com muita hein? Potência. Não é potência, não é Segurança. segurança e Tecnologia. tecnologia. Que coisa boa. Então a gente vem, compra aquele carro tecnológico, começa a andar nele. 2 anos depois, a gente está completamente esquecido daquele fato. Então, e quanto mais carente, maior as alegrias materiais. Aquele que não tem nada, então é assim. A alegria material é como uma pirâmide enorme embaixo, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai diminuindo. As alegrias materiais são cada vez menores. A primeira casa, uma casa simples que nós conseguimos comprar, a gente não tinha nada, não tinha nem comprando uma casa, que coisa boa. E a gente vai trabalhando, vai conseguindo fazer mais, comprar carro, vai viagem, isso tudo passa. O que não passa? O que não passa? O que não passa? Aquilo que está gravado no seu coração, na sua consciência. Aquilo que você leva para o mundo espiritual. Aquilo que está gravado na nossa consciência, nós levamos para o mundo espiritual. Vovô, eu te amo. Vai comigo. No resto não vai. Todo o material fica. E é dessa forma, tentando explicar também para os nossos filhos, é que a gente tem que educar os nossos filhos dentro de uma visão espírita de cooperação, de solidariedade. Aquele filho que nos dá muito problema é uma dádiva divina. Ele não é filho do problema, ele é uma dádiva divina para que através dele nós consigamos praticar a caridade, praticar perdão, nós consigamos ser humildes. A humildade é a rainha das virtudes. Todas as outras virtudes passam pela humildade. Aquele que é humilde consegue ter todas as virtudes, inclusive a caridade, inclusive ter o perdão. O perdão também é uma coisa muito interessante.
a gente raciocinar, mais uma vez eu lembro para vocês, principalmente vocês, primeira vez na casa espírita, o raciocínio da fé, o raciocínio da nossa vida, da maneira de proceder, o raciocínio é importante. Todas as vezes que nós perdoamos, nós ficamos mais felizes. Nós arrancamos do peito a dor, da raiva, do ódio, da intolerância. Quando a gente arranca isso, nós ficamos completamente leves, completamente livres, através do perdão. Mais uma vez, a virtude na frente da felicidade. Essas são as mensagens da família. Eu vou ler alguma coisa para vocês aqui, que às vezes eu falo algumas coisas aqui e me escapam outras que eu julgo de extrema importância e que eu vi ao longo da pesquisa que eu fiz. O horário está um pouco apertado. Nosso objetivo é a comunhão com Deus, claro. Eu coloquei aqui uma coisa interessante que eu vi e eu acho de extrema importância também. Eu esqueci de falar isso. Usar regras é fácil, nos isenta de pensar. Precisamos ler o mundo de hoje com a lente dos princípios espirituais. Esse é o motivo de que eu estou aqui hoje, palestrante na casa espírita. Eu não nasci em uma família espírita. Eu nasci em uma família católica. Me foi instruído que eu devia ir aos cultos, né, tanto evangélicos quanto católicos, cultos evangélicos, missa da igreja católica. Eu tinha as obrigações, as regras que eu tinha era ir ao culto, fazer uma comunhão na época da Páscoa, e contribuir para que aquele atendimento aos pobres se realizasse financeiramente, e basicamente, e ser bondoso com os semelhantes. A nossa missão vai muito além disso. Muito além disso. Eu não acreditei que isso, no entendimento, me salvasse. Eu achei que isso era interessante. Quer dizer, que eu vou lá, vou no culto, tal, rezo, canto. Não existe. O que acontece é que as regras, elas são fáceis. Nós temos que raciocinar. O importante é nós entendermos se aquilo que nós estamos fazendo é caridade. Se nós não temos que ser caridosos o tempo todo, não precisa ser pobre, precisa ser caridoso. Se nós praticamos a caridade ao longo das nossas vidas, nós temos, principalmente na família, nós cumprimos a nossa missão. E se nós não conseguimos, nós vamos para o inferno? O que você acha? De jeito nenhum, por favor. O inferno não existe. Nós vamos repetir o ano. Como nosso filho não passou de ano, vai repetir o ano. É ruim, perdeu tempo. Nós também perdemos tempo. Perdemos tempo ou não. Depende de quem? Depende de nós. Assim como passar de ano, depende dos nossos filhos. Vou andar depressa aqui por causa, ainda tem que ver o último lá. Tem duas coisas importantíssimas que regem a nossa família. A família é o centro especial dos nossos reflexos. A solidariedade das existências é uma lei divina. Nossa existência é solidária. Nós, planeta Terra, temos que nos desenvolver como um todo. Lei da cooperação. Somos dependentes uns dos outros. Ninguém vive solitário, ninguém é uma peça isolada. Nós somos notas da grande orquestra divina. Nós somos uma nota da grande orquestra divina. Solidários, participando do conjunto. Fazemos parte de um conjunto de uma maneira muito importante. Cabe a nós entender qual é a nossa missão e fazer isso. O lugar sagrado para nós é o lar. O lar é o refúgio. O lar é a base. Fala aqui sobre o inferno. Inferno espiritual que criamos para nós, lastreado no nosso arrependimento, no nosso remorso.
não é? Tem um lugar para vocês que não são espíritas, no mundo espiritual, que chama Vale dos Suicidas. Quando a pessoa suicida, ele entende que jogou fora uma grande chance que ele tinha de ser feliz no progresso espiritual, uma vez que aquele sofrimento dele é resultado daquilo que ele plantou na outra vida, e a vida dele vai ser resultado daquilo que ele plantar. Ele rompe, assassina a si próprio, vai para um lugar de grande remorso. Esse lugar é que as outras religiões chamam de inferno, e ele é temporário, que é um inferno mental. Como é que ele faz para sair do inferno? Se programa uma nova reencarnação, para que ele venha expiar tudo aquilo que ele fez e ter ainda tempo para cumprir a missão dele de amor ao próximo. Eu vou passar aqui direto para aquela família de Jesus, falando com vocês só sobre, mais por curiosidade, uma vez que nós temos poucos dados científicos de prova sobre esse assunto. Jesus, a informação que a gente tem, Jesus teve 4 irmãos: Simão, José, Judas, Tiago. Esses 4 irmãos, Tiago foi o seguidor de Jesus. A informação que Tiago seguia Jesus e era muito firme na fé com obras. Ele informava que não bastava acreditar, era preciso praticar. Tiago tem essa característica. Também eu nem ia falar isso, mas é muito discutido, existem 2 linhas sobre o conceito da concepção de Jesus. Uma linha é que Jesus, evidentemente que todas as pessoas que vieram receber Jesus, Maria e José, são espíritos superiores. Maria é concebida sem pecado original. É verdade? Claro que é, porque se é um espírito sem de luz. O que é o pecado original? O pecado original é aquele pecado que nós trazemos da origem, aquilo que nós fizemos e que não conseguimos ressarcir o universo. Aquele mal que nós não colhemos. Temos que colher, nessa ou em outra vida. Então o pecado original é aquele da nossa dívida. Maria, concebida sem pecado original, corretíssimo. É um espírito de muita luz. Veio para receber Jesus. José também, carpinteiro, trabalhou, veio na defesa da família quando Herodes. Não foi Herodes, não. Teve um rei que mandou caçar todos os recém-nascidos, porque o filho de Deus estava nascendo, não sei o quê. José saiu, protegeu, então, com José veio aí na proteção de Jesus, de Maria. A informação que tem que ele trabalhou muito a vida toda. Então, na concepção de Jesus, tem uma ala que entende que foi uma inseminação através de uma intervenção espiritual. Tem uma outra linha raciocinada, e eu até sou partidário, isso é muito pessoal, que a concepção de Jesus foi normal. Porque nós também, e os santos, São Francisco de Assis, um santo maravilhoso, concepção normal. Porque Jesus, que também é nosso irmão, a diferença entre nós e Jesus é uma diferença de desenvolvimento espiritual, de luz. Jesus é um espírito muito próximo de Deus, extremamente desenvolvido. Mas a irmã Dulce também é muito desenvolvida. São Francisco de Assis também era desenvolvido, concepções normais. Para mim foi concepção normal, e evidentemente que houve uma interferência na célula, para que fosse um corpo especial, como são agora as crianças que estão nascendo do programa do planeta de regeneração. Estão nascendo crianças muito inteligentes. Estão nascendo 2 tipos de crianças. Uma que entendeu que não pode, que não tem ainda uma afinidade para seguir no planeta Terra, no planeta de regeneração. Então ela tem um prazo curto, coloca aqui e vem para ela ver se consegue acertar e ficar no planeta. A outra são as crianças já que preparam o planeta também, feito um trabalho espiritual em cima das células de concepção dessas crianças. As crianças nascem muito inteligentes, muito sadias, vão ter provavelmente vida mais longa. Então, para mim, houve uma interferência dessa natureza. Mas eu vou parar por aqui dessa discussão e também queria informar sobre o conceito. Posso ficar mais 2 minutos?
Minha hora terminou. É bom que não, sabe por quê? Porque tem a Então vou deixar parte. para outra. Eu vou, na outra vez, eu vou falar sobre o conceito importantíssimo da Santíssima Trindade. Né? Nós temos isso. Eu queria desejar que vocês, todos, queria informar para vocês que bem-aventurados sejam aqueles que cultivam paz no lar. Bem-aventurados aqueles que conseguirem converter seu lar num celeiro de sentimentos. Então, aqui, nós vamos para nossas casas, depois dessa palestra sobre família, com os olhos cheios de amor e as mãos cheias de perdão. Que Jesus acompanhe vocês. Que a bênção de Jesus esteja sempre com vocês. Muita paz, muita luz. Muito obrigado a todos.